Na última semana do módulo de sistema respiratório, foi abordada a importância da manutenção do equilíbrio ácido-básico para o funcionamento do nosso organismo e que o nosso corpo dispõe de 3 linhas de defesa em situações onde há um distúrbio deste equilíbrio ácido-básico, representado por situações de acidose ou de alcalose. A primeira linha de defesa diz respeito aos tampões fisiológicos, que representam uma resposta rápida do organismo em uma dessas duas situações. A segunda linha de defesa, que também tem um tempo de resposta rápido, diz respeito à compensação respiratória. E a terceira linha de defesa, finalmente, se refere à compensação renal, que é mais lenta, que é capaz de reagir a uma situação de acidose ou de alcalose, mas irá efetivamente levar muitas horas ou até mesmo dias para que esta resposta ela possa ser mais efetiva. E de uma forma genérica de que como funciona essa compensação renal em uma situação de desequilíbrio ácido-básico. Primeiramente, se considerarmos uma situação de acidose, a compensação renal irá atuar de forma a aumentar a reabsorção renal de íons bicarbonato e aumentar a excreção de íons H+, a partir da urina. No oposto, em uma situação de alcalose, os rins irão trabalhar para aumentar a reabsorção de íons H+, ao mesmo tempo que irá promover uma maior excreção urinária de íons bicarbonato. Também foi mencionado anteriormente no módulo de sistema respiratório que as situações de acidose ou de alcalose elas podem ter causas respiratórias ou causas metabólicas. Lembrando que quando o distúrbio é de origem respiratória, seja a acidose ou a alcalose, a compensação obrigatoriamente deverá ser renal. Já se a causa do distúrbio é metabólica, tanto para a acidose quanto para a alcalose, tanto os rins quanto o sistema respiratório irão trabalhar em conjunto para tentar reverter esse distúrbio ácido-básico. Vamos considerar, então, primeiramente, uma situação de acidose para entendermos de que forma que os rins irão colaborar para reverter esse desequilíbrio. Lembrando que se for uma situação de acidose de causa respiratória, nós teremos uma maior quantidade, uma maior concentração de CO2. Essa reação já é conhecida de vocês, onde o CO2 reage com água, formando ácido carbônico, que irá se dissociar em íons H+, e íons bicarbonato. Em relação a causas mais comuns de acidose respiratória, nós temos a DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Já na acidose de origem metabólica, olhando essa reação, o que acontece é que haverá um excesso de íons H+, que, por exemplo, pode ter origem em uma causa como a cetoacidose diabética, mais associada com diabetes do tipo 1. Então, como que os rins, independente da causa respiratória ou metabólica, irão trabalhar para reverter esse quadro de acidose? A compensação renal
em situações de desequilíbrio ácido básico irá acontecer em duas regiões do néfron. A primeira que está sendo demonstrada aqui é a região das células tubulares, especificamente do túbulo proximal e distal. E a segunda fase da resposta, que é um ajuste mais fino em casos de desequilíbrio ácido básico, que irá acontecer na região do néfron distal. Então, olhando primeiramente aqui para as células tubulares, considerando então uma região do túbulo proximal ou distal, em amarelo visualizamos o fluido tubular, ou seja, substâncias que passaram pela filtração. Aqui em lilás, o líquido intersticial e finalmente o sangue no interior dos capilares peritubulares. Se estamos considerando uma situação de acidose, ou seja, há um excesso de íons H+, o efeito final, como foi mencionado, é de aumentar a excreção desses íons H+, e aumentar a reabsorção do tampão fisiológico, que é o bicarbonato. De que forma que isso vai acontecer nessas células tubulares? Esse excesso de íons H+, ele será secretado pro fluido tubular, então aumentaremos a excreção desses íons H+ na urina, ao mesmo tempo em que haverá um aumento da reabsorção de íons bicarbonato, que, retornando ao sangue, servirão como um importante tampão fisiológico. Especificamente aqui em relação à secreção de íons H+, essas substâncias serão eliminadas na urina, tamponados por duas outras substâncias, que serão a amônia, proveniente dos aminoácidos, e os íons fosfato, que estão presentes no fluido tubular, que passaram pela membrana de filtração e que irão colaborar para tamponar esses íons H+, que estão sendo secretados nessa região, e também representa uma forma de aumentar a excreção de íons H+ na urina. Como eu mencionei, um ajuste mais fino para restabelecer o equilíbrio ácido-básico irá acontecer na região do néfron distal, especificamente no ducto coletor. No ducto coletor, nós encontramos células especializadas, que são chamadas células intercaladas. E nós dispomos de dois tipos de células intercaladas. Uma célula do tipo A, que está associada com uma resposta em quadros de acidose, e uma célula intercalada do tipo B, que nós veremos que é a que está associada à resposta em um quadro de alcalose. Essas células intercaladas, como o nome já nos sugere, elas estão entre as células principais nessa região do ducto coletor, sendo essas células principais a que nós mencionamos relacionadas ao mecanismo da vasopressina. Nós estamos ainda considerando um quadro de acidose, uma compensação renal para um quadro de acidose. Então, uma característica importante dessas células intercaladas é de que elas possuem uma grande quantidade de anidrase carbônica no seu interior, que sabemos que é uma enzima que acelera, que catalisa essa reação entre CO2 e água, que terá como produto os íons H+ e íons bicarbonato. O que acontece com os íons H+? Estamos num quadro de acidose. Eles precisam ser secretados para serem eliminados na urina. Isso irá acontecer através de dois mecanismos de transporte ativo nesta membrana, que é a membrana luminal ou a membrana apical.
Uma possibilidade é um transporte ativo exclusivo para esses íons H+, e uma outra possibilidade é um transporte onde há uma troca entre esses íons H+ e potássio. E nessa situação onde há uma compensação renal para acidose e este potássio que foi trocado pelos íons H+, ele será reabsorvido, uma característica desta compensação renal é a presença de um excesso de potássio no sangue ou hipercalemia. Finalmente, a segunda etapa nessa compensação para a acidose será a maior reabsorção do bicarbonato, que a gente pode observar aqui uma troca entre bicarbonato e cloreto. Esse bicarbonato, então, será reabsorvido e é um importante tampão fisiológico para situações de acidose. Vamos visualizar agora o que acontece, os mecanismos de compensação renal em quadros de alcalose, que em comparação à acidose são quadros menos frequentes. O nosso organismo trabalha muito mais para reverter e manter o equilíbrio para frente a distúrbios de acidose, quando comparado a quadros de alcalose. Na alcalose de origem respiratória, o que observamos é uma diminuição na concentração de CO2, que poderá acontecer em quadros de hiperventilação, como por exemplo em uma situação de ansiedade extrema, ou em pacientes em uso de ventilação mecânica. Já na alcalose de origem metabólica, o que nós iremos observar é uma diminuição na concentração de íons H+, o que poderá acontecer em quadros como de vômito ou de uso extensivo de antiácidos. Da mesma forma que nós observamos no quadro de acidose, na alcalose, a primeira linha de resposta irá acontecer nas células tubulares proximais e distais. E nada mais é do que um espelho do que nós visualizamos anteriormente. Num quadro de alcalose, portanto, o pH estará aumentado e a concentração de íons H+ é reduzida. Essa primeira linha de compensação renal irá atuar fazendo o inverso do que foi observado na acidose, ou seja, irá aumentar a secreção de íons bicarbonato. Então, nós encontraremos uma maior concentração de íons bicarbonato na urina, ao mesmo tempo em que irá aumentar a reabsorção de íons H+. O ajuste final para a compensação renal da alcalose irá acontecer no néfron distal, especificamente no ducto coletor. Aqui estarão presentes as células intercaladas do tipo B, que serão as células associadas à compensação em quadros de alcalose. O que há de semelhante e o que há de diferente em comparação com as células intercaladas do tipo A, que nós vimos associadas à compensação em quadros de acidose? Semelhança. Há uma grande quantidade também de anidrase carbônica no interior destas células intercaladas localizadas no ducto coletor. Diferenças. O posicionamento das proteínas que estarão associadas a maior atividade reabsortiva e secretora. Primeiramente, em relação ao bicarbonato. Essa proteína que faz o cotransporte bicarbonato-cloreto, na célula intercalada do tipo A, ela também estava presente, só que
presente inserida na membrana basolateral. Nas células intercaladas do tipo B, que é essa que estamos visualizando aqui, esta proteína cotransportadora será responsável por promover uma maior secreção de íons bicarbonato, garantindo que o excesso de bicarbonato será excretado na urina e essa troca acontecerá por um íon cloreto. Já o transporte ativo de íons H+, seja por um canal exclusivo ou seja por um trocador por íons potássio, na célula intercalada do tipo A, nós também encontramos esse tipo de proteína. No entanto, elas estavam presentes na membrana apical. Aqui na célula intercalada do tipo B, essas proteínas estão inseridas na membrana basolateral e terão como função garantir uma maior reabsorção de íons H+. Em troca, para esse transporte ativo aqui exclusivamente, haverá uma maior excreção de potássio. E este será um sinal de que a compensação renal ela efetivamente está acontecendo. Haverá uma maior presença de potássio na urina e, consequentemente, níveis reduzidos de potássio no sangue, o que caracteriza um quadro de hipocalemia.